Irmãos, aproveitando para a nossa segunda aula de hoje, o Felipe me mostrou, eu tinha pulado de fato na hora que eu divulguei para vocês, eu falei que era o capítulo 31 e não é. De fato, vocês têm que começar a ler um pouco antes. A ementa está certinha, né, Fê? Você disse? Pastor. Ementa não, os trabalhos extras, né? Eu já vejo, filhote. Isso, é do 26 ao 29, exato, Obrigado. Por isso que eu coloquei aqui, que depois eu pulei. É do 26 ao 29 e depois do 31 ao 43. Só que aí, como eu disse, não precisa ler até o 43, pode ler até o 40, tá bom? Isso aí. Tá. E aí, somando a quantidade de páginas, vocês vão ver que vai dar uma leitura muito boa. Então, obrigado, Bastante. filhote, porque eu pulei aqui a parte 5, a parte 4. Começa na parte 4, é isso aí. A parte Só que eu peguei 2 tópicos só aqui. Hã? Só que eu consegui Fabiano acesso vai a 2 mostrar só. agora aqui. Felipe, então eu vou te dar uma boa notícia. Obrigado pela sua atenção. Você viu, o material está aí. Eu preciso só... É que nem sempre eu consigo, irmãos, atualizar tudo como eu gostaria. E então, muitas vezes eu acabo aproveitando algum material que eu já tenho e eu acabo esquecendo de corrigir no Word. Tem vezes que eu corrijo, deixo num arquivo e passo para outro, mas obrigado. Então, já que você foi um aluno muito atencioso, quero te falar que você ganhou 9,5 em missões, mas não tem nada a ver com a sua atenção, tá, Felipe? É que a sua nota de missões saiu, tá bom? Você tirou 9,5. Obrigado, pastor. Ganhou uns pontinhos extras por causa daquele material que você assistiu. Para alegrar, né? Obrigado. Então, irmãos, joia, foi ótimo você ter me falado aqui, filhote. Vamos lá, então. Então, alguma dúvida da primeira parte? Alguma dúvida dos irmãos? Está tranquilo até aqui? Tá. Está tranquilo? Então, tá joia. Só um segundinho aqui, eu vou abrir o material. Então, irmão Luiz, querendo Deus, irmão, em breve vai voltar tudo ao normal. Mas assim, claro que com as devidas, eu acredito, irmão, eu acredito que o senhor e a esposa não tem como. Vocês vão ter que ter um cuidado até o final do ano muito grande. Vai continuar cultuando em casa, saindo só quando precisa, indo de máscara, porque esse vírus, ele é um tormento, né? Ele é um tormento. E querendo ou não, o povo vai ter que se reajustar da sua maneira de viver, de se limpar. Não tem o que fazer. Só que assim, ao mesmo tempo também não tem como deixar o povo, né, dentro de casa, sem trabalhar. Na igreja, por exemplo, já vou até adiantar uma coisa aqui para os irmãos até da nossa igreja. Quando a gente voltar, a gente vai voltar no momento certo, com muita segurança. E detalhe, vamos ter que mudar todo o nosso processo de culto, de afinidades. Um jovem não vai poder chegar no irmão e abraçar o irmão. A não ser que o irmão queira, mas a gente vai ter que recomendar que não seja feito isso. O irmão, por exemplo, tem pressão alta, tem diabetes, não é, irmão? Não, diabetes não, só pressão alta. Pressão alta. Mas olha aí, que isso. É controlado. Entendeu? Perigoso demais. Mas assim, Deus vai continuar dando graça, o importante é que a gente vai prevalecer e vai vencer. Certo? Tá bom? Nada que um bom aperto de mão e depois lava, tá tudo certo, pastor. Exatamente, um aperto, respeitar os irmãos que não querem abraço, uma coisa bem... Sim, exatamente. É porque a gente, como brasileiro, a gente é muito afetivo, é muito pegajoso. Mas mudou, a gente tem que mudar. A gente vai ter que ter espaçamento maiores. Por exemplo, esse negócio de ficar todo mundo junto, mutuado, acabou. Né? Vai demorar, né, pastor? Vai ter que mudar um pouco de coisa. Isso é até sair alguma vacina, né? Até o final do ano sai. Por isso que eu disse até o final do ano, né? Então, bom, gente, então agora aqui dando continuidade, então, vamos abrir aqui, eu vou abrir, tá? Vocês vão sair da minha tela, mas a gente vai entrar um pouco aqui agora. Se você tiver com o livro do Gruden aí com você, se você tiver com o livro do Gruden, abra comigo na página de número 435. Que agora a gente vai falar um pouco sobre...
Inclusive, Felipe, só para reprisar também mais um detalhe, na leitura de vocês, vocês lerão da seguinte forma, né? O material a ser lido é o capítulo 26 ao 29, porque o capítulo de número 30 é a obra do Espírito Santo. Esse Sim, daqui não vocês vão lembra, né? ler depois, tá Sim, bom? Deu para entender? Deu sim. para entender, irmãos? Aí depois vocês vão ler do 31 ao 40. Então, Quando for falar da doutrina do homem, também volta alguns capítulos, né? isso o Gruden acaba tendo essa, Uma sequência essa, diferente. essa mudança. Talvez você diga assim, mas pastor, por quê? Vou explicar para vocês aqui, antes de entrar aqui no slide. O Gruden, como a maioria dos teólogos, o que acontece, irmãos? Deixa eu só explicar uma coisa aqui que é muito legal nessa matéria para vocês. Pode ver que nesse livro do Gruden não tem um capítulo que fala sobre o Espírito Santo, tem? Tem? Tem algum, eu diria assim, alguma parte. Eu digo como parte, pode ver, ó. Temos a parte que fala sobre a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, mas ele dedica ao Espírito Santo um capítulo. Ele não tem uma parte que é pneumatologia. Eu vou explicar para vocês. Os tradicionais, de uma forma geral, eles fazem o seguinte. Vou acender uma luz aqui, irmão, porque para ler está muito escura, a luz aqui não é tão clara, e força muito a vista. O que acontece? O tradicional e a doutrina, geralmente mais dos tradicionais, eles fazem o seguinte, eles acreditam que nas aplicações da redenção, o Espírito Santo está presente, está trabalhando o tempo todo. Não é que eles desconsideram o Espírito Santo, mas eles veem a pessoa do Espírito Santo aonde? Trabalhando no homem na graça comum, na eleição, na reprovação, no convencimento do homem, na regeneração, no novo nascimento, na santificação, ou seja, nas doutrinas que são a aplicação da redenção, que seria a parte de soteriologia, os tradicionais dizem o seguinte, o Espírito Santo é quem faz, então eu não preciso mencioná-lo. Porque sem ele nada disso teria sido feito. Cristo realiza, Cristo faz, libera para nós, mas quem atua essa promessa de Deus em nós é o Espírito Santo. Aí onde entra a grandeza de estudar teologia e a beleza. Por quê? Porque quando a gente estuda teologia, aí a gente vem e compreende a grandeza dos nossos irmãos pentecostais. E os nossos irmãos avivados, e aqui avivados a gente se inclui. Que nós, avivados e pentecostais, a gente dedica um capítulo ao Espírito Santo, uma parte, aonde a gente realça aquilo que os nossos pais na teologia faziam no passado. E o movimento pentecostal e o movimento avivado foram esse movimento que enriqueceu e deu mais brilho à obra do Espírito Santo. Agora, vocês conseguem compreender a fúria do diabo contra o movimento pentecostal e avivado no surgimento dos neopentecostais? Por isso. Porque é um retrocesso. É uma negação. Entendeu? Entenderam? Ficou claro para os irmãos? Deu para compreender um pouquinho da minha fala? Ou foi difícil? Hã? Deu para compreender? Deu. Bom, beleza. Então, o Gruden, ele não tem um capítulo. Eu, por exemplo, eu gosto da ideia de um capítulo ou de uma parte para a doutrina do Espírito Santo. Que essa é uma maneira pela qual a gente acaba aprendendo mais dele, entendeu? Bom, então vamos lá agora. Eu vou sumir da tela porque eu não tenho como, eu não consigo deixar um pedacinho, eu não sei como que faz no computador, e me desculpem por não saber, mas quando eu abro esse slide, ele abre completo. Deixa eu ver aqui no Alt Tab. Eu não consigo deixar ele parcial.
Eu não consigo. Tá bom? Tá dando para ver a tela aí? Vocês estão enxergando uma tela? Ainda não, pastor. Não? Então, peraí. Ainda não. Não, peraí. Peraí, eu vou compartilhar a tela, então. Compartilhar a tela. Agora eu vou... Isso. Ainda não. Vamos ver agora. E agora? Ainda Foi? não. Não, ainda não. Eita. E agora? Ainda está a sua imagem ainda. Eita. Peraí. Eu Agora não sei que meu modo seja diferente. Deixa eu ver. E agora? Compartilhou? Modo de exibição. Ainda não. Não, vamos ver aqui. Deixa eu mexer aqui, Fabiano. Tá, fica à vontade. Vamos ver se vocês veem. E aí? Não. Viram? Não Não. viram? Oh, meu Deus do céu. Não. Por que agora não está dando? Vocês não estão vendo Faz nada igual aqui? o senhor fez do Word lá. Pois é, eu só abri, filho. Eu só abri. E agora? Estão vendo? Não. Não. Deixa eu ver então. Eu acho que eu tenho que clicar em cima. Se clicar e arrastar, agora acho que veio. Não. Calma aí. Ela tá escura. Tá. Isso, agora sim. Veio? Ok. Veio. Então vou ver se eu consigo abrir a outra, que é a outra que me interessa. Foi? Isso. Clica nela. Aí, agora sim. Beleza, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, dando continuidade aqui. Olá. A gente já estudou. Eu sei que os irmãos que entraram agora nesse módulo vão fazer depois. Módulo 1, doutrina da palavra de Deus. Módulo 2, a doutrina de Deus. Módulo 3, pulamos. Estamos no módulo 4, as doutrinas de Cristo. Não trataremos do Espírito Santo e faremos o módulo 4 e o módulo 5, aplicação da redenção. Ele coloca dessa forma, mas eu coloco de outra forma, tá bom? Então vamos lá? Então aqui, só a síntese do livro, né? As doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Eu vou pedir para o Fabiano estar lendo toda vez que aparecer uma letra, tá bom, Fabiano? Tá. Pode ler. As doutrinas de Cristo. Perguntas normativas. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim uma pessoa? A resposta do Gruden. Pode ler para nós. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Vamos debater um pouco sobre essa resposta do Gruden. Isso está lá no livro, a partir da página 435. O que vocês dizem sobre essa resposta do Gruden? Fantástico. Pastor, estou com o livro de Gruden aqui aberto, na página 457. É 435, aí tem uma, Fabiano. Ah, tá. Tá. Aí tem uma citação aqui de Apolinário, onde Apolinário fala assim, ó. Apolinário, que se tornou bispo em Laodiceia em cerca de 361 a.C., ensinava que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. E uma mente e um espírito de Cristo provinha da natureza divina do Filho de Deus. Aí, ou seja, se Apolinário, que já veio 361 antes de Cristo, ele já estava falando dessa pessoa de Cristo, que ele tinha uma natureza humana e divina, então é muito mais provável que, com tanto conteúdo que nós temos em mãos, que relata que Jesus é o Cristo. Tanto é que o livro de João, ele vai falar sobre a deidade, somente sobre a deidade de Jesus.
né? Ou seja, não somente, mas ele vai estar frisando isso. E isso é fantástico. Exatamente, Fabiano. Exatamente. Então, vamos lá. Alguém quer debater mais alguma coisa sobre a pergunta e a resposta? Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim uma pessoa? Não parece uma pergunta simples, mas reflita sobre ela um pouco. Essa pergunta, ela é simples ou ela é complexa? Não é tão simples. Vamos lá, irmão Luiz, irmã Carmen. É uma aula, hein? A gente está na aula aqui, ao vivo. É meio complexo, né? Chega a netinha para da senhora e fala assim, vovó, Jesus Cristo é quem? Aí a senhora fala, é Deus. Mas ele não era um homem? É, ele era homem. Ué, mas como homem pode ser Deus, vovó? E aí? Eu creio que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele fazia glória! as coisas de homem e, ao mesmo tempo, né, fazia as partes de Deus também. Na verdade, ele comia, ele bebia, né? Quando ele andava no meio dos discípulos, ele comia, ele bebia, ele precisava se alimentar. Mas tinha a parte de Deus que ele fazia, que era curar, era, né, salvar, né, libertar, não é verdade? É isso aí, irmão. Isso aí. Agora, né, irmã Carmen, já pensou? A netinha chega para a senhora e pergunta, e a senhora fala, filhinha, vai se matricular lá no Seminário Teológico Batista Missionário. Complicou para a avó. Mas, assim, parece ser uma pergunta simples, mas ela é complexa, irmão. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem? E ainda uma pessoa. Não era mais fácil ele ser somente Deus? Sejamos honestos, irmãos. Não era mais fácil Jesus ser somente Deus? Não era? Seria mais fácil. Mas se ele fosse somente Deus, ele poderia ser o nosso resgatador? O nosso redentor? Não, porque é interessante essa questão da humanidade de Jesus, porque quando Adão peca, toda a natureza humana é contaminada. Então vem Deus e nos traz a lei para mostrar que o homem era incapaz de cumpri-la em sua plenitude, então era necessário vir alguém em carne para que em nosso lugar cumprisse toda a lei e se oferecesse como um sacrifício a Deus, que era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, né? E que Portanto, tipo de sangue, né? Sangue puro, um sangue sem pecado. Somente Deus poderia fazer isso por nós. Não tinha outra situação em que um homem, após Adão, pudesse fazer isso. Aliás, antes de Adão não precisava porque não havia pecado. A partir do momento que o pecado entra no mundo, Deus tem que se fazer carne para se sacrificar por toda a humanidade. Então, por isso ele teve que ser necessariamente 100% homem, mas sendo 100% Deus em amor, se sacrifica por todos nós, por toda a humanidade. Exatamente. E como o Fabiano citou, que eu ia mencionar, é por isso que Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. E olha que outra coisa fantástica também nesse contexto. Por isso que o nascimento de Jesus tinha que ser um nascimento diferente, para não herdar a natureza pecaminosa. Ele tinha que ser homem, mas não podia ser homem gerado de homem e de mulher, porque entendemos, a gente vai ver aqui mais para frente, que o pecado, a natureza pecaminosa vem em nós, nessa união entre um pecador homem e uma pecadora mulher, nasce um pecadorzinho. Né? Então é onde entra a semente do pecado, mesmo sendo um ser puro, ingênuo e salvo, porque ele não tem como opinar por ele ainda, mas é a natureza pecaminosa. E por que Deus Pai não fez Jesus como fez Adão, do pó da terra? Por que vocês acham? Deus não criou Adão? Agora vamos entrar no campo da fé. Deus não cria Adão? Sim. Sim. Com as suas mãos e sopra nele o fôlego de vida ou a alma vivente? Sim. Não é? Por que Jesus não nasceu que nem Adão?
Por que Deus não foi lá e do pó da terra, de um barro lá perto do Rio Jordão e não fez Jesus? Porque Adão foi o primeiro, né? Desculpa. Mas mesmo assim, se a gente partir dessa premissa, então Deus poderia destruir o universo inteiro e fazer de novo. Também. Não é? Mas era necessário que viesse alguém para mostrar para o homem que ele era capaz de agora andar nos caminhos de Deus, seguindo um exemplo de alguém que veio em carne. Então, e por isso que tem que vir da linhagem humana. Sim, porque se Deus fizesse do pó da terra de novo... Exato, Deus fez um homem do pó da terra e dele nasce uma linhagem falha. E dessa linhagem falha, agora ela é restaurada na semelhança do que Adão não fez. É importante frisar também que era necessário também o cumprimento das profecias dos profetas, né? Que o Cristo viria de uma linhagem. Exato. Mas essa linhagem, quando a gente começa a argumentar, vocês estão notando como é uma grandeza de informação? De uma simples pergunta, né, de uma simples... gera... E essa questão, por exemplo, que se Deus faz Jesus do pó da terra, concordam que ele era um novo Adão puro e perfeito que não tinha herdado nele nenhuma característica humana daquela linhagem? Sim. E um detalhe, pastor. Deixa eu só concluir, Fabiano. Deixa eu só concluir. Olha só que interessante. Se Jesus fosse feito como Adão foi feito, todos diriam, é claro que você vive em santidade. Você não tem a mesma natureza que a gente. Você não é da mesma espécie, você não está na linhagem. A nossa linhagem é uma linhagem fraca. Você é um alienígena, né? Exatamente. Então Deus, aí onde entra uma outra coisa genial, amados. Olha como Deus é. Deus cria tudo, Deus cria o homem se perde. Deus profetiza e cria a maneira de resgatar esse homem. E Deus vira homem para nos tornar de volta a Ele. Ou seja, tudo que é feito na nossa vida para nos aproximar de Deus, os primeiros passos é sempre Deus que dá em nossa direção. As nossas respostas jamais é dar o primeiro passo. A nossa resposta é sempre dar apenas uma resposta ao primeiro passo que Ele deu por nós. Pode ver. A salvação não depende de nós. A salvação depende de aceitarmos o que Ele fez, ou seja, em tudo a gente vê Deus agindo, Deus fazendo, Deus realizando. Aí pecamos, Deus profetiza, Deus encarna, Deus morre, Deus nos salva. E tudo que a gente faz é dar só uma resposta, dizendo, sim, eu acredito, eu creio, eu confio, porque o Senhor trabalha por mim. Por isso que quando a gente começa a entender a obra da salvação e a obra do Salvador, a gente se apaixona mais por ele. Não tem como se apaixonar por prosperidade ou qualquer outra tolice, porque Jesus é o grande amor da existência humana. Não tem ninguém que se compara a ele. Diga, Fabiano. É verdade. Então, o senhor estava falando essa hipótese de Jesus vir do pó da terra, mas lembrando que após o pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada, né? Então, Jesus já não seria um ser puro na essência. Então aí, para melhorar, a gente poderia falar, ele teria que nascer no outro planeta, Deus teletransportar para cá e pronto. Aí, mas o interessante que você falou é que muitos vão fazer a leitura da maldição da terra, Fabiano, que ali é uma figura de linguagem. Eu não acredito. Eu creio que a maldição vem porque nós somos o responsável pelo planeta. Mas alguns dizem que ali uma figura de linguagem pelo que a terra sentiria por nossa causa. Pense assim, Deus amaldiçoou a lua por nossa causa? Sim e não, porque o ser humano pisou na lua e estraga alguma coisa, entendeu? Então, a grande questão é que a criação inteira foi afetada quando o pecado humano. Então, não importa, se for partir assim, não importava de onde Jesus viesse, se fosse de Júpiter, de outra galáxia, toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, tudo está em degradação. E assim, alguns teólogos vão falar que ali é uma figura de linguagem mais poética, que criou-se no Éden espinhos e abrolhos. Sim.
Eu acredito ser literal, que quando o homem peca, todo o caos e toda a desordem, ela é derramada também no planeta por causa do homem. Dá uma ideia, mais ou menos, me permitam a comparação, tá? Sabe aquela ideia de mãe natureza? Então imagine que Adão é tipo um pai natureza, entendeu? Adão e Eva. No momento que eles se degradam com Deus, eles afetam até a casa deles, que é o planeta. Causa um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. E eu acredito que isso tem a ver com um pecado que afeta. Na minha compreensão, não é uma figura de linguagem. Na minha compreensão, ali, no Gênesis, é literal. O planeta geme. E aqui, talvez, seja o planeta em si. Não a outras galáxias, entendeu? Mas assim, seja o que for, só devagando. Então, quando Deus une na pessoa de Jesus, a própria pessoa de Deus, sendo homem, sendo Deus, complica. Mas, ao mesmo tempo, a revelação facilita. Porque Gruden, ele diz, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e assim o será para sempre. Olha que interessante, irmãos. Enquanto eu escrevi aquele meu livro, O Triunfo de Judas, eu coloquei uma coisa nele que eu aprendi refletindo, né? Por exemplo, olha como a obra da redenção e como a obra de Cristo é grande. Imagine-se agora, antes de Jesus, o mundo e o planeta até o ano 0, certo? Pensa assim, estamos ali convivendo do lado do profeta Zacarias. Pensem assim, ou Malaquias, que é os últimos livros do Velho Testamento. Imagine-se. Vamos imaginar agora Deus nos céus. Ainda Jesus não tinha nascido na Terra, certo? Estão imaginando? Estão conseguindo compreender? Uhum. Quando a gente pensa na pessoa de Deus, lá no céu, quem você vê? Você vê Deus? Como que a gente... Eu e vocês estamos nos dias de Zacarias, Malaquias. A gente começa a contemplar o Deus Trino. Como que você viria ele nos céus? De que forma? Você conseguiria ver o único Deus ou conseguiria ainda, segundo a Bíblia, ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino? Eu acho que é na perspectiva de um só, pastor. A maneira em que eles enxergavam, certo? Sim. Mas lembra que, por exemplo, lá no Velho Testamento, já muitos profetas diziam, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então eles tinham uma noção clara, o Velho Testamento, sobre o Deus Espírito Santo, não tinha? Sim, quando a gente começa, tinha. Não tinha uma clareza plena do Deus Emanuel, do filho, daquele que viria, não tinham. Mas eles tinham noção de que ele seria um Senhor, um libertador. Disse o Senhor ao meu Senhor. Lembra que o próprio Davi cita isso? Ou seja, eles tinham uma noção de que o meu Redentor viria, Deus se faria presente, o nome dele seria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ou seja, eles tinham uma luz de que um dia Deus ia passear entre eles. Eles não sabiam direito como seria. Eles sabiam que seria um servo sofredor, como está em Isaías 53, a partir do capítulo 52, do finalzinho em diante, e o capítulo 53. Eles tinham uma clareza de que a obra do Messias era uma obra especial, mas eles não sabiam como isso aconteceria na plenitude, não é isso? Então, imagine assim, mesmo que eles tivessem uma clareza maior, eles sabiam que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Imagine que eles soubessem disso. Mas concorda que o Deus Filho ainda não tinha virado homem? Sim. Certo? Estão entendendo? Estão entendendo, Felipe? Estão entendendo? Era o verbo, né? Ele ainda era um espírito, né? Deus Pai é um espírito, Deus Filho continuava sendo espírito e o Espírito Santo continuava sendo espírito. Conseguem compreender? Tá bom, até aí tá bom. Quando Jesus nasce, que ele encarna, ele vira carne, ele se torna carne, e ele realiza toda a obra que ele fez, e ele morre na cruz. E aí ele vai até o Hades e pega as chaves da morte e do inferno. E depois ele sobe de novo ao Pai. E ele ressuscita com o corpo glorificado. E ele aparece aos seus discípulos. Agora, Deus Filho, no momento em que ele nasce, ele tem um corpo imperfeito. Mas ele realiza toda a obra de redenção. E na hora que ele morre, depois que ele ressuscita, ele recebe um novo corpo. Que corpo é aquele?
Corpo glorificado. Corpo glorificado. Maravilha. Corpo glorificado. E aí ele sobe aos céus. Ele sobe aos céus, não subiu? Sim. Uhum. E agora aí entra o Novo Testamento, entra a história da igreja e estamos aqui. Hoje, quando a gente olha para o céu, como que está a figura de Deus? É Deus Pai, Deus é Filho. Espírito, é Deus Filho, que agora ele não é só mais Espírito, ele agora é... Corpo glorificado. Ele é Espírito, mas ele é Espírito e um corpo Glorificado. E o Espírito Santo? Continua sendo o Espírito Santo? Sim, Continua. dentro de nós. Ele veio para dentro de nós, mas ele também está lá na Trindade, lá no céu? Sim. Claro, porque ele é Deus, né? Agora, olha que fantástico isso. A natureza de Deus mudou. Conseguem ver? Antes do Novo Testamento e depois do Novo Testamento? A natureza de Deus mudou. Pode ver que antes do Velho Testamento, Jesus era o Filho, mas não tinha carne no corpo dele. E depois do Novo Testamento, ele é o Filho, que agora tem um corpo em carne, mas glorificada. É uma Ele carne... participou da história do ser humano, né? E por que a natureza dele mudou? Porque a natureza participou da nossa história. A natureza dele mudou para mudar a nossa natureza. Puxa vida, que fantástico. Entendeu? Glória a Deus. A Para natureza... mostrar que aquele que assim aceita a mensagem de salvação dele, um dia também terá o corpo glorificado em nuvens. Exatamente, mudando a nossa natureza. Pode ver, Felipe. Quando tudo começa na nossa vida, começa como? Se convertendo, nascendo de novo, não é? Não é uma metanoia? Não é uma regeneração? Sim. Aí esse processo acaba quando na nossa vida? Na glorificação. E é na glorificação a gente vai morrer e vai ressuscitar e ter um corpo como? Glorificado. Deus muda a natureza dele para arrumar a história do homem, para arrumar a história do planeta, simplesmente porque nos ama. Deus muda a natureza dele porque ele nos ama, para mudar a nossa natureza, para a gente aprender a amá-lo. Olha para que a gente interessante para que o homem retorne ao Éden, o corpo precisa estar perfeito novamente, né? Para que não haja uma nova ruptura. Então Deus que faz essa história de redenção. Fantástico, né? Então a gente vai aprender muito mais. Vamos continuar lendo aqui, Fabiano, o slide aqui. As duas naturezas de Cristo. Divina, humana. Dando uma ideia do quê? De ligação, né? Não há possibilidade de separação. Pastor Rai, eu não consigo entender como a humana casa-se com a divina e a divina com o humano. Parabéns, filho. Você é um ser humano que nem eu. Não dá para a gente explicar isso. Isso são olhos da fé. Se a gente for tentar querer separar essa dicotomia, a gente não consegue. Entendeu? Não dá. Não dá. Estão entendendo? Sim, sim. Eu não estou vendo vocês aí, eu não sei o que aconteceu. Só sei que vocês deram uma risada aí. Tá tudo bem? Eu tô desculpa. O senhor está vendo a gente? Eu não vejo, irmão, porque a tela aqui fecha para mim. Então, aqui eu também... Eu falei para Deus aqui, não estou vendo a gente aqui. Não, ninguém vê. Vocês só estão vendo a tela, essa tela de slide. Eu estou vendo, mas é em miniatura. Você está vendo, Fabiano? Olha, você é malandro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu estou vendo porque eu estou pelo computador, entendeu? Agora apareceu. Mas eu também estou. Agora apareceu. Ué. Deixa eu ver. Eu consigo pôr aqui pequenininho. Está na barra de cima. Barra de cima? É. Eu não sei, não. Bom, não vou ficar mexendo muito, não. Não vai que dá para... Bom, continuar. Então, agora, as duas naturezas. Lê para nós, Fabiano. Então, até aqui tudo bem? As duas naturezas de Cristo, divina e humana? Sim. Vocês entenderam? Porque a gente não vai ficar debatendo sobre, para mim é humana, para mim é divina, porque a gente vai perder um tempão gastando coisa em coisas que a Bíblia não quer que a gente gaste.
O que Deus quer que a gente gaste? Deus quer que a gente acredite que Ele fez essa obra por nós. É fé, irmãos. É fé. Agora aqui o nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade científica, a gente pede licença a ela e fala assim, não, agora eu só vou olhar pela fé. Aliás, seguir a Cristo e seguir a Deus é essa capacidade o tempo todo. Tem hora que Deus nos permite ter uma mente um pouco mais científica, mas na grande maioria do tempo, não. Por isso é fé, né? Então lê para nós, Fabiano. A humanidade de Cristo. Características. Jesus possui um corpo humano. E aí temos as referências de Lucas 2:7 ao 52. Né? Várias referências. O que mostram essas referências, irmãos? Mostra que quando ele nasceu, mostra quando ele foi apresentado ao templo, quando ele foi circuncidado, quando ele teve fome, quando ele dormiu, ou seja, e mostra também quando ele sofreu. Em outras palavras, mostra o corpo. A Bíblia valida o corpo físico de Jesus, ponto. Na palavra revelada de Deus valida isso, ponto final. Está aí, e os textos bíblicos são inúmeros. Talvez uma pessoa não queira acreditar nisso, mas o texto sagrado valida isso. O escritor bíblico valida isso. Tá bom? Se eu não me engano, já nesses textos já mata a questão do arianismo, né? Sim, já mata, totalmente. Mas aí, então, aí, como surge um pensamento, Felipe? Como surge um pensamento, 300, 400 anos depois, duvidando desses textos? O que você acha, e os irmãos? Eu acho que é o distanciamento das escrituras, né? Sim. Então você acaba dependendo da região onde você está, dependendo da cultura local, da religião local, você começa a ter conjecturações a respeito de algo e começa a misturar uma coisa a outra e começa a titubear por outros pensamentos, né? Exatamente. Querendo ou não, é uma oscilação na fé. Exatamente. Começa tendenciosa, né? Sim, mas você concorda que, vamos pegar aqui um exemplo, chega alguém para você e fala assim, vamos supor, estamos no ano 300 depois de Cristo, aí alguém pergunta, mas vem cá, tá bom, então quer dizer que Jesus viveu, Jesus é Deus, então você está dizendo que Hércules veio viver entre a gente. Aí o rapaz, né, responde, não, Hércules não, mas está dizendo que Jesus veio, por que eu não posso acreditar que Hércules veio? Lembra na mitologia grega que tinha os deuses gregos? Sim. E aí vem aquelas questões, aí onde entra a mente humana e as conjecturações humanas. Ah, mas e você me prova isso? Você me valida isso? Você tem como provar? E aí a pessoa acaba se inclinando ao que? Às conjecturações humanas. Entenderam? E mesmo sendo um período curto, né, 300 e poucos anos, mesmo assim, tinha já tinha um vasto material comprovando, né, de testemunhas oculares e tudo mais. Então, eu acredito que muitos desses pensadores que vieram trazer essas novas ideias dentro da igreja não tinham muito compromisso com a fé cristã em si, não. Não tinham. E a questão é essa mesmo, é que a pessoa muitas vezes, Felipe, por exemplo, vamos imaginar, aqui eu vou colocar um ponto mais prático, tá? Vamos ser honestos. Viver em santidade é fácil ou é difícil? É difícil, né? Você tem que mortificar a carne todo dia. E aí, irmãos, é só o Felipe que acha difícil? Os irmãos já estão na quarta, Felipe. Já estão no quarto céu já, né? Só o Felipe que falou, né? Ó, miserável homem que sou. Ter uma vida consagrada não é dificílimo? Dificílimo. Então, quando você fala e lê que Jesus pede para a gente seguir os passos dele, e aí você faz a seguinte conjecturação. Espera aí, mas será que ele era humano para ter uma vida como essa? Não, ele era Deus. Ele era só divino. Porque automaticamente você cria uma frouxidão no seu comportamento humano. Alguns, para gerar frouxidão no seu comportamento humano, negam a fé. Mas outros não conseguem negar a fé. Não, Deus existe. Mas aí você pode alterar algum ensino da fé. Que ensino da fé se altera? Você fala, não, Jesus era divino. Ele não era humano.
Porque nenhum humano consegue fazer isso. Não, não. Aí os apóstolos lá, Pedro mentiu, Paulo, né? Aí, entendeu? Aí fica fácil. Então, muitas vezes, é um lado da permissividade humana para negar uma doutrina divina. Pode ver, quantas são as pessoas que vê beleza em Cristo, mas não seguem Cristo por quê? Porque não querem crucificar a carne. Interessante, né? Então, a humanidade de Cristo é aqui algumas características. Jesus possuía um corpo humano. Texto. O que mais, Fabiano? O nascimento virginal. Opa! Ele nasceu, né? Exato. Houve uma mulher, houve um lar. E olha que fantástico, irmãos. Possivelmente Maria era de família levita, porque ela é parenta de Isabel. Ela é parenta de Isabel, ou pela própria Isabel, ou ela é parenta de Isabel por parte de Zacarias. Possivelmente, ela tinha um pezinho entre os levitas. Mas ela não estava mais na família levita, porque ela casou com um homem de Belém. Entenderam? Que é José. É Belém não, de Judá, da tribo de Judá. Mas ela teve uma história. E o nascimento virginal foi uma história. A concepção foi uma história. A gestação foi uma história. A concepção foi uma história. É uma referência de Gênesis 3,15, né? Exato, que lá a gente vê o proto-evangelho. E o Novo Testamento é a proto-redenção. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. E o Novo Testamento e o nascimento de Jesus é a proto-redenção. O que mais? Prossiga. Jesus possuiu a mente humana. Os textos bíblicos, Lucas, Hebreus, Marcos também confirmam isso. Não dá tempo de a gente ler tudo, tá, irmãos? Vamos lá? A humanidade de Cristo, características. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Pode ver que os seus próprios vizinhos e parentes dizem, mas ele não é filho de José e de Maria? E os seus irmãos e irmãs não estão entre nós? Lembram? Jesus tinha várias passagens bíblicas que as pessoas viam ele como o quê? Como uma pessoa comum, como a outra, né? Os próprios religiosos, né, pastor? Sim, sim. Era no uma máximo afronta, viam ele como um profeta, né? É. Jesus possuía uma alma e emoções humanas. Ou seja, dá para ver que ele chora, que ele tem emoções humanas. Dotado de sentimentos, né? Sim, tocado como qualquer pessoa. O que mais? Próximo slide. Impecabilidade. Aí talvez alguém diga, mas isso não é uma característica humana. A característica humana é a pecabilidade. Mas vem cá, Adão, ele teve um período da sua existência com Eva que ele teve a impecabilidade? Sem dúvida. Depois ele nasceu perfeito. Nasceu perfeito, exatamente. Vamos lá, mesmo que nós sejamos da natureza corrompida e caída, podemos opinar em praticar ou não o pecado? Claro. Sim. Ou seja, a impecabilidade é uma escolha nossa. É claro que nós tenderemos a ser falhos por causa da natureza pecaminosa. Continuando. Perguntas normativas. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Segundo, ser um sacrifício substitutivo. Então vamos comentar um pouco sobre isso aqui. O que vocês me dizem sobre esse fato? Acho que é aquilo que eu comentei, né, pastor? A gente precisava de uma referência, né? O homem era falho, não tinha quem o representasse. Mesmo o melhor homem da face da terra ainda era pecaminoso. Então era necessário alguém perfeito para que a gente tivesse como espelho e referência a ser seguida, né? Sim. Exatamente. E o segundo é o segundo Adão. É. O primeiro Adão deveria morrer, mas o segundo vem e morre no lugar dele. Papagaíra. Irmãos, quando a gente começa a entender a questão do sacrifício substitutivo,
Pode ver, irmãos, que quem vai para o campo da heresia não destaca o sacrifício substitutivo. Pode ver que qualquer ato nosso religioso é um sacrifício que não compensa o lado substitutivo. Mas quando a gente entende o sacrifício substitutivo, qualquer ser humano, qualquer líder, sai de cena e entra quem? Entra aquele que nos substitui. Por isso que essa ideia, né, de entender a humanidade de Jesus é entender uma obediência que nós deveríamos fazer e jamais conseguiríamos, e é entender o sacrifício que nós deveríamos fazer, mas jamais teríamos condições de fazer. E é nisso que a gente vê como Deus ama-nos e como Deus resgata-nos. Porque ele, além de ter sido um obediente em nosso lugar, ele é o sacrifício em nosso lugar. Isso é extraordinário, isso é inexplicável, isso é grandioso demais. Querem comentar mais alguma coisa? A gente já está quase acabando. Não, pastor. Prossiga. Continua fazendo. Normativas. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Pergunta. Terceiro, ser o único mediador entre Deus e o homem. E os Ou homens. seja, precisava de ter um câmbio. Assim como houve, e aqui, irmãos, quando a gente entende a obra de Cristo, a gente entende a grandeza que Deus criou-nos no Éden. Por isso que quando Deus cria no Éden e diz para ele, dê nome, governe, reine aqui, subjugue os animais, dá uma ideia de um ser tão poderoso no planeta. Eu gosto de imaginar, irmãos, alguns teólogos que viajam muito na maionese, falam assim que Adão, ele era tão poderoso, ele usava capacidades 100% do cérebro. O físico de Adão era um físico 100% em todas as dimensões. Então, possivelmente, Adão entrava dentro dos mares e conversava com os golfinhos, com os peixes, com as baleias. Adão voava com os pássaros. Aí eu falei, isso daqui é uma viagem já... Né? Olha, voar já é meio complicado. Agora, compreender o comportamento animal é uma outra coisa. Já, né, Felipe? Mas sabe aquela ideia paranormal que a pessoa consegue ler o pensamento do outro, por que não de um animal? Eu sei que sim. Quando a gente começa a pensar num Adão perfeito, num ser perfeito, num ser... A gente divaga, a nossa mente divaga. Mas aí qualquer coisa fora disso é coisa de Dragon Ball Z. Parece que ele estava assistindo aquele filme Lucy, né? Parece que ele está assistindo aquele filme Lucy. Não, não assisti ainda, não. Mas aí uma coisa que eu acredito, uma coisa que a gente até vê em algumas pessoas dotadas de alguns talentos, né? Acredito que Adão... porque a gente sabe que o universo todo é criado por partículas atômicas, né? Então existe um campo magnético energético em tudo, né? Então eu acredito que havia uma comunicação entre tudo, né? Onde o homem conseguia compreender através dessa energia em toda a criação, né? E sabe, Felipe, isso que você está falando de energia, você pode ver que... Entra na questão da física quântica e tudo mais. Sim, né? sim. Essa questão da energia ela é muito real na nossa vida. Você pode ver que quem desfruta muito disso é o índio, né? Sim. Ele tem uma conexão com a natureza porque ele está ali em loco. Pode ver que quando a gente começa a ter uma vida mais saudável, o nosso corpo responde mais com a natureza. É natural isso, por causa dessa correspondência saudável. E agora, sem viajar muito na maionese, né? Mas então, quando Adão, por exemplo, realmente ele domina sobre a criação de Deus e ele é o protagonista ali, a gente começa a entender o quanto o homem e o ser humano perdeu ao entregar toda essa competência e essa chave de governo nas mãos de Satanás. Porque o ato do pecado foi um ato de transferência. Nós aceitamos a sugestão das trevas e demos ao inimigo o que Deus tinha nos dado. Por isso que o homem acaba vivendo sobre a escravidão do pecado, porque ele entrega de mão beijada aquele presente de Deus. E aí agora onde entra o fator mediador, agora entra Deus na história, como homem,
para resgatar esse domínio. E isso é fantástico. O sumo sacerdote, né? Sim, só perfeito. E ele, além de ser o sumo sacerdote para fazer a expiação, ele também é o cordeiro na expiação. Fantástico, né? Fantástico. Então, 4. 4. Cumpriu o propósito original do homem de dominar a criação. E é esse ponto que a gente vai entender plenamente na glorificação. Lá na glória, a gente vai entender um pouquinho do que é a capacidade da redenção ou da obra perfeita de Deus em Adão, quando a gente estiver na glória. Alguns teólogos, irmãos, e aqui é um papo também que viaja na maionese, mas é interessante, né? Quando a Bíblia fala que a gente vai governar com Cristo, eles falam, mas será que vai ter planeta, vai ter gente, vai ter crente para que a gente domine sobre tudo desse jeito? Alguns teólogos vão dizer o seguinte, que o universo é esse lugar. A gente vai governar com Deus no universo. Irmão, onde estão os anjos hoje? Eu não sei, mas eles estão com Deus num lugar maravilhoso. Então, será que isso não é possível? Olha, quem sabe? Lembrando que Jesus subiu para os céus, mas ele não ficou na estratosfera. Ele entrou numa dimensão espiritual. Ou seja, além da nossa dimensão física no universo, existe uma dimensão espiritual que está além da física. Ou seja... É o famoso mundo paralelo, né? É o famoso mundo paralelo. Por isso que cumprir o propósito original do homem é de dominar a criação. Por isso que vai ser um resgate ao Éden, só que agora sem o perigo do retrocesso. Por isso que Deus precisava ser humano. E o quinto e último ponto... É o que o Felipe falou, ser o nosso exemplo e padrão na vida. Nessa vida, né? Exatamente. Né? Tá bom? Então a gente parou aqui, irmãos, na página 447. O Lucas está dando risada. Por quê? É que eu dou a paz. 450 eu achei que falava um número normal. É, porque a gente vai por bloco, filho. O Lucas deu risada aqui. Porque, uau, como parou na página. A gente vai continuar na próxima aula, irmãos. Você pode ver, a gente vai continuar da 447 em diante. E aqui no slide, na parte seguinte, que é essa daqui, ó. Só para mostrar para vocês. Aqui. Jesus Cristo, o Deus homem. A gente vai entrar agora nos aspectos Jesus Cristo, o Deus homem, tá bom? Amém. Tá bom, gente? Eu tô ouvindo me a ajudem a lembrar Pantera do slide. Hã? Beleza. Tô ouvindo a Pantera. Ah, é? Ai, legal. Alguma dúvida, irmãos? Não, pastor. Não está atrapalhando não, filho. Sem problema, irmãos. Beleza, irmãos. Então Muito é isso. bom, pastor. Não, que bom, filhote, que bom. Então ficamos assim. Jesus Cristo, o Senhor anota aqui, o Deus homem. Joia. Só para eu anotar o slide, porque como são muitos slides. Maravilha, filhos? Maravilha. Tá bom. Leiam o livro. Meditem. A Lilian, ela precisou sair, ela não pôde, ela vai assistir essa aula depois. Deixa eu dar uma instrução também. Todos aqueles que, por um motivo ou outro, perderem, eu queria relatório, né, que nem hoje nós estamos fazendo a nossa primeira aula, certo? Então, por exemplo, que nem a Lilian, ela pegou só a primeira parte da aula. Se alguém perdeu a parte da aula ou as duas, a pessoa assiste depois a aula aqui e, como eu disse, tem que ser rápido, porque se depois de 30 dias, todos esses vídeos, o Skype retira. Por isso que eu falei para o irmão. Isso é até bom também de propósito, porque o irmão tem que assistir. Então, a pessoa assiste e depois manda para o meu e-mail um relatório, porque aí a gente deixa tudo documentado, tudo organizado. Tá bom? Então é isso, irmãos. Divulguem o nosso seminário. Deixa eu até aproveitar aqui e falar para os irmãos. Agora a gente está nesse processo de reestruturação da igreja, com as redes sociais. E querendo Deus, no terceiro trimestre, eu queria poder, sabe, Fabiano,
ter várias classes simultâneas em AD. Quem sabe até lá a gente consegue colocar a turma do médio, onde você e a Cida vai estar dando condução. E quero lembrar os irmãos também que toda a questão financeira, em virtude de agora que a gente não está mais presencialmente na igreja, sempre falem com a Aparecida ou com o Fabiano. Eles passam para vocês os contatos para que os irmãos estejam abençoando a nossa igreja, tá bom? Porque agora, eu não sei quando a gente vai voltar, eu quero voltar com muita segurança, como eu disse, sem precipitação, com muita cautela, porque dá para a gente ter boas aulas e aulas seguras. E quando a gente voltar na igreja, vamos continuar com o Skype, querendo Deus. A gente estejam orando para Deus levantar recursos, material, computadores, para a gente poder estar fazendo a aula lá na classe e o irmão está em casa assistindo a gente em casa, fazendo a aula também. Tá bom? Tá ok. Deus abençoe. Amém. Alguma dúvida? Não, pastor. Mande um abraço para Deise, para o Railson. Mande um abraço, Felipe, para a Natália, para sua mãe, para as irmãs. Fabiano, para sua esposa, os filhos, tá bom? Amém, Deus abençoe. Amanhã, 7h30, no nosso culto de oração, tem um pregador nordestino que vai estar pregando, só que não é o cearense dessa vez, é o Raimundo, mas é o pernambucano. Amanhã sai, né, Fabiano? Amém. Pastor, uma dúvida. Eu tenho que ir para a igreja ou vai ser o vídeo mesmo? Não precisa vir, a gente vai fazer, a gente já conseguiu deixar tudo pronto, tá bom? Tá ok. Qualquer coisa eu te aviso amanhã durante o dia, mas a princípio não. Tá ok, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. Irmãos, paz. Paz.